Olha aí, né, pessoal? O mercado financeiro continua cada vez mais tenso com a realidade fiscal brasileira. Temos aí, de forma geral, um parâmetro muito bem estabelecido sobre o resultado de 2023. Não temos os números de dezembro consolidados ainda, isso vai sair só lá em fevereiro, né? Mas o cenário já está muito bem desenhado no horizonte, porque tudo que foi acumulado em matéria de dívida pública, em matéria de deterioração da situação econômica até novembro e também todas as previsões que estão sendo feitas apontam para um cenário nebuloso em 2024, né? Então, aqui o pessoal do site Infomoney consultou alguns economistas aí a respeito da situação fiscal brasileira e, de fato, a percepção geral é de que a coisa não vai caminhar muito bem. Existe aí um alerta pairando aí no ar a respeito de para onde que a economia brasileira vai e como que o governo Lula vai gestar todas essas questões aí. Então vamos dar uma olhada nesse tema aqui, conversar sobre a questão, mais uma vez, do déficit fiscal brasileiro, da situação fiscal aqui do Brasil, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então eu falei aqui num vídeo ontem neste canal a respeito da questão do déficit, de como ele veio ruim, piorado para novembro, um valor assustador, inclusive. Mencionei a questão do déficit nominal, ou seja, o quanto que a dívida pública brasileira realmente está crescendo. Esqueça superávit primário, déficit primário, isso aí é enganação, isso é maquiagem de números. O grande problema, o buraco mesmo está lá no déficit nominal, o quanto que a dívida pública brasileira cresce. E, meu amigo, 800 bilhões de aumento de dívida em 2023 é o valor projetado, o valor esperado, né? Então, aqui eles fazem uma breve síntese a respeito desses números que foram apresentados aí, né? O déficit primário está realmente na faixa aqui dos 130 bilhões de reais no acumulado de 12 meses, então a gente mais ou menos espera esse valor para 2023, ainda pode ser considerado alguma coisa a mais ou a menos, a depender dos resultados, a gente só vai ter essa certeza, conforme eu falei, em fevereiro, né? Mas olha só, a senhora Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Banco Inter, de vez em quando ela é citada aqui neste canal, ela mencionou dois pontos no quadro de deterioração da situação fiscal brasileira, que é bastante visível, todo mundo já percebeu que a coisa está caminhando para esse lado aqui, né? Então, o primeiro lado aqui é o crescimento das despesas permanentes do governo, coisas que vão impactar todos os anos, ou seja, não tem para onde correr, isso aqui não é algo pontual, o que dificulta o ajuste fiscal somente pelo lado da receita, que é justamente aqui o que o governo Lula tenta fazer apenas, né? Ele gosta só de buscar pelo lado do aumento da receita, criar impostos, tributar mais pessoas, mais grupos econômicos, acabar com antigas desonerações que haviam, como a da folha de pagamento. O governo quer retomar alguns impostos que foram extintos, enfim. Governo Lula, Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, todos eles estão caminhando aí a passos largos na tentativa de roubar ainda mais dinheiro da população brasileira por meio de mais impostos. A carga tributária no Brasil só tende a aumentar com esse pessoal, o que não significa que nós teremos uma receita maior por parte do governo. A curva de Laffer nos explica isso de uma forma muito clara, né? E eu vou fazer um vídeo aqui com mais detalhes, acho que só para os membros, mencionando um comentário que o Rafael Lima fez a esse respeito, como que os dados não batem, a queda da arrecadação e o aumento do PIB em 2023. Tem uma coisa muito estranha nessa história aqui. Mas então, o primeiro ponto que ela coloca é justamente a questão do aumento das despesas por parte do governo, enquanto que as receitas estão patinando. E o segundo ponto aqui é que essa falta de perspectiva de melhora fiscal, ou seja, todo mundo percebendo que o Brasil está indo para o buraco e que o governo Lula é incapaz de corrigir o problema fiscal e entregar um resultado, um orçamento mais equilibrado, isso faz com que a dívida pública fique mais cara. O governo tenha que realmente pagar mais impostos para conseguir rolar a sua dívida, e isso pressiona ainda mais essa dívida no final das contas, porque o pagamento dos juros entra aí nessa história. Então,
esse montante todo dos juros faz o bolo ficar cada vez maior, e esse bolo já está crescendo por conta de outros fatores, os fatores das despesas do governo. Então, isso é uma bola de neve que se retroalimenta e que, meu amigo, não tem como, eu mencionei isso no outro vídeo aqui que eu falei ainda há pouco, não tem como essa situação melhorar, porque tudo indica para um cenário de constante déficit aí, né? E essa situação elevou o déficit nominal do Brasil para quase 8% do PIB. Isso aqui é uma coisa assustadora, são os tais 800 bilhões de reais que eu falei aí. É um cenário que não tem a menor condição de se manter. Eu trouxe aqui, algumas semanas atrás, previsões feitas pela OCDE, se eu não me engano, a respeito do progresso da dívida pública brasileira em relação ao PIB, e eles estavam mensurando a coisa na faixa dos 90% lá por volta do final dessa década, né? Então, daqui a um punhado de anos. E nesse ritmo vai chegar nisso mesmo, porque olha só, se tem um aumento de 8% do PIB aí da dívida a cada ano, se isso aqui for mantido, então nós estamos hoje na faixa dos 60% do PIB de dívida. Para a gente chegar a 90%, bastam 4 anos nesse ritmo para a gente alcançar esse patamar. Então é uma coisa totalmente insustentável, né? E aí ela menciona que isso é um efeito perverso que dificulta ainda mais a busca pelo equilíbrio fiscal, pois favorece o rentismo e diminui o potencial de crescimento do PIB, né? Sim, transforma o país num país de renda fixa, o pessoal emprestando dinheiro para o governo, que é muito mais vantajoso, muito mais rentável do que emprestar para investimentos privados, né? Isso é um problema muito sério para a economia do país. E aí ela prevê então que o déficit primário consolidário vai crescer ainda, consolidado, né? Vai crescer ainda mais, fechando o ano em 1,4%, na faixa dos 150 bilhões de reais, sem levar em conta aqui o pagamento dos precatórios na faixa de 90 bilhões de reais, algo que foi determinado recentemente pelo STF aí, né? Então, houve uma melhora da relação dívida-PIB divulgada pelo Banco Central, mas isso tem que ser relativizado também. Aliás, eu falei que estava na faixa dos 60%, né? Está na faixa dos 70% atualmente aí. Então, refaça os cálculos que eu mencionei, você vai ver que o buraco é muito mais embaixo, né? Então, o que acontece, né? De acordo com a própria Rafaela Vitória, o IBGE revisou para cima, no mês de dezembro, essa série histórica do PIB. Então, né? Ou seja, como aumentou o valor do PIB, a relação dívida-PIB caiu. Então, por conta disso que houve uma queda, não porque a dívida diminuiu, mas porque o PIB aumentou. Então, esse valor em 2022 caiu de 72,9% para 71,7%. Olha, de quebra, o IBGE deu um número melhor para o Bolsonaro, ainda para ser apresentado do ponto de vista econômico, né? Mas o Bolsonaro não tinha amor no coração, então não importa ter uma economia melhor, não é? Ou seja, o que nós temos em novembro, então, já com esses números corrigidos aí, é uma dívida, um aumento da dívida de 73,8%, aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior aí, uma coisa assim assustadora se você para pensar, um ano que teve uma economia bacana até, né? O ano de 2023, resultados positivos que o governo Lula gosta de ficar aí sempre frisando. Imagina 2024, que vai ser um ano de grandes desafios, né? Já para o pessoal aqui do Goldman Sachs, a política fiscal claramente expansionista do governo federal, ou seja, gastando sempre mais artigos de luxo para o Palácio da Alvorada, viagens internacionais, viagem de luxos, diárias mais caras para os ministros, mais ministérios, reversão de vendas de estatais, enfim, toda sorte de coisas de política expansionista das despesas mesmo, né? E a relutância do governo em controlar esses seus gastos prejudicam gravemente a credibilidade das metas fiscais, incluindo a tal da meta do déficit zero para 2024, que ninguém leva isso em consideração, ninguém leva isso a sério, né? Então, o banco aqui em um relatório que foi divulgado recentemente, afirmou o seguinte: além disso, uma âncora fiscal fraca, que é o tal do arcabouço fiscal, não é, e pouco confiável, contribui para manter a inflação a médio prazo e as expectativas desalinhadas da meta de 3%. 3% aqui é a meta da inflação para 2024, né, com uma margem de 1,5% para cima, 1,5% para baixo, né, aliás, 1,5% mesmo, né, para cima e para baixo, mas ainda assim, com esse cenário fiscal desfavorável, é difícil atingir esse patamar aí, né. Então,
O banco espera aí, colocar aqui, o banco esperamos que o setor público, né? O pessoal revisa muito mal as notícias, isso é um fato, né? Ele espera aqui, então, que o setor público entre ainda mais em território deficitário em dezembro. Na opinião deles, vai ser mais de 2% do PIB, ou seja, são menos otimistas, digamos assim, do que a Rafaela Vitória do Banco Inter, né? E aí, eles acreditam também que a dinâmica da dívida bruta vai continuar numa crescente, aí, numa tendência ascendente nos próximos anos, né? Nas palavras deles aqui, colocar a dinâmica da dívida numa tendência estrutural de declínio sustentado e criar reservas orçamentárias continua a ser um desafio macro fundamental e que provavelmente não vai rolar no governo Lula. Podemos tirar o cavalinho da chuva, né? Isso exigiria excedentes fiscais primários estruturais superiores a 2% do PIB, o que contribuiria para reduzir a taxa de juro real neutra, né? Ou seja, teria que começar aqui tendo mais ou menos, aí, vamos colocar uns 210 bilhões de reais de superávit primário para o Brasil começar a controlar a sua dívida. Então, realmente, isso não vai acontecer. Tem aqui outras previsões, outras análises também nessa notícia do Infomoney. Vale a pena ler de forma detalhada depois, mas o cenário geral é esse. É quase um consenso do mercado. A situação econômica no Brasil não está boa, a questão fiscal está ruim e tende a se deteriorar ainda mais. Ninguém tem uma boa previsão, uma previsão positiva para 2024 e, infelizmente, as ações do Lula e do Fernando Haddad deixam claro para todo mundo porque realmente não há motivo para sermos otimistas. O Brasil está caminhando para uma tragédia econômica. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.